CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Melhorou? Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, a virtude. A virtude é o capítulo 17, sede perfeitos. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais, que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da administração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Arnes era virtuoso, e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmo. Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, buscando desenvolver as virtudes que Deus colocou em germe em cada um de nós. E a doutrina espírita é que rega essas virtudes para que elas apareçam, cresçam e, sobretudo, Senhor, a humildade, a simplicidade. Ajuda-nos, compreendendo a doutrina espírita, compreendendo a vida, o que estamos fazendo aqui, crescer com ela, norteando os nossos passos, a nossa vida. Hoje iremos estudar o livro dos médiuns, a mediunidade santa, a mediunidade produtiva, a mediunidade contigo, Senhor. Inspira-nos, permita que os benfeitores da nossa casa estejam ao nosso lado, a nos incentivar, a nos orientar. O Ernesto Bozano, o patrono deste estudo, o nosso mestre Kardec, o altivo, e a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão a Ti, Senhor, e a Deus nosso Pai acima de tudo, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Nós estamos no item, é porque você não trouxe o meu livro, e esse aqui, o óculos aqui é da Dilane, enquanto não vem. 163, por favor. Não, o meu está lá. 263. Então vamos lá. Gislane, você resolveu estudar o livro dos médiuns, Gislane? Quando a gente terminar, você recomeçar. Mas olha, o capítulo de hoje fala da distinção entre os bons e os maus espíritos.
Como distinguir os bons dos maus espíritos? Como distinguir? Pelo que você estudou até agora, você não vê os espíritos. Como que você distingue os bons dos maus? Pela linguagem deles, pelos que eles falam, pela linguagem. Basicamente é isso. Então vamos lá. Se a identidade absoluta dos espíritos é em muitos casos uma questão acessória e sem importância, e mesmo isso aqui também, e mesmo vamos lá, se a identidade absoluta dos espíritos é em muitos casos uma questão acessória e sem importância, o mesmo não ocorre com a distinção entre os bons e os maus espíritos. Suas individualidades podem nos ser indiferentes, suas qualidades nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é, portanto, sobre este ponto que se... Em todas as comunicações... Obrigado, Tiago. Em todas... Vou ler de novo. Agora eu estou com meu óculos, tá bom. Se a identidade absoluta dos espíritos é em muitos casos uma questão acessória e sem importância, o mesmo não ocorre com distinção entre os bons e os maus espíritos. Suas individualidades podem nos ser indiferentes, suas qualidades nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é, portanto, sobre este ponto que se deve concentrar toda a atenção, porque só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos conceder ao espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sob o qual ele o faça. O espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita ele pertence? Aí é a questão capital. Entendeu, Gislane? Entendeu? Mais ou menos. Então vamos lá. A identidade absoluta. Como é que é seu nome? Gabriel. Gabriel, você mora onde, Gabriel? Na Taquara. É Gabriel de quê? Gabriel Ramos de Souza. Então eu tenho a identidade absoluta do Gabriel. Aí tem um espírito aqui. Eu não estou vendo o espírito, eu estou vendo? Eu estou perguntando para ele o nome dele, eu não estou vendo. Mas eu escuto, ou eu vou escrever, ou eu vou perguntar para um médium. Eu sou o evocador, você vai perguntar para mim, vamos supor que eu veja. Aí você vai perguntar, vou passar uma mensagem para você. Por que não é, nem sempre ela é importante? Porque eu não estou vendo quem é o espírito, então eu tenho que analisar a mensagem que ele dá. Isso é que é importante, eu vou distinguir se ele é bom ou se ele é ruim pelo que ele fala. Mas quando que essa identidade é importante? Ela é importante quando a gente conhece o espírito. Aí eu conheço o Gabriel, aí o Gabriel vou falar do Gabriel para você. Então, por exemplo, aí você pede uma mensagem da sua mãe, que desencarnou. Você conhece a sua mãe, sabe como ela é. Aí, tua mãe está dizendo isso, eu digo alguns detalhes que você não vai ter dúvida que seja sua mãe ou seu pai. Como você está querendo a notícia da sua mãezinha, ela desencarnou ou está encarnada? Está encarnada. Então vamos supor que ela estivesse desencarnada. Se você quisesse saber notícia dela, você ia identificá-la. Nesse caso é importante você saber. Tua avó é desencarnada. Caramba, não morreu ninguém na família dela. Teu pai é desencarnado. Você conheceu bem teu pai. Tá. Aí teu pai vai dar uma notícia. Aí eu vou dizer, teu pai está bem, ele está assim, ele mandou te dizer isso. Você, poxa, isso aqui, só eu que sabia. Eu e ele. Essa é uma característica dele mesmo, eu não tenho dúvida. Então, nesse caso, é importante.
Eu quero notícia da Lurdinha. É importante eu saber. Mas, na maioria das vezes, nas mensagens, por exemplo, foi lida aqui uma mensagem ontem, não foi? Na reunião pública. Nas reuniões públicas nós estamos lendo mensagens dadas pelo Espírito, diretor da casa. Então, ele leu uma mensagem ontem aqui. Tá aqui a mensagem. A de ontem à noite, à tarde foi outra. Ele assinou assim, no final da mensagem: um espírito amigo da casa. Quem é esse espírito amigo da casa? E importa saber? O que importa é a mensagem. Você presta atenção na mensagem. Poxa, foi uma mensagem boa. Poxa, uma mensagem esquisita, estranha. Então eu vou analisar pela mensagem. Ele não deu nem o nome dele. Não importa quem seja. Se é o José, se é o João, o que importa é a mensagem. Eu tenho aqui uma mensagem aqui na minha mão. Ele assinou. Está aqui a mensagem. Ó. No campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhes são próprias. Da mensagem todinha. No final ele assinou: Emanuel, do livro da Esperança, psicografia do Francisco Cândido Xavier. O Chico é um médium confiável? É, não é? O Emmanuel não era o guia dele, o protetor dele? Era. Vamos supor que essa mensagem do papel não fosse o Chico, nem fosse o Emanuel. Ou não botasse o nome nem do Chico como médium, nem assinasse o Emmanuel. Aí eu leio a mensagem. Poxa, essa mensagem aqui é digna do Emanuel, desse espírito? É. Então tá bom, isso é que importa. Eu não estou vendo o Emanuel, nem sequer colocou aqui o nome dele, ou mesmo se colocar, é digna dele, está na altura dele, elevação moral, é um espírito que tem religiosidade, a mensagem vai ao encontro disso, é um espírito espírita, não é todo espírito que é espírita não, é um espírito espírita, não é coerente, é um espírito evangelizador, então está de acordo com o evangelho? Tá, então pelo que eu conheço do Emanuel, então é ele. Mas se não tivesse assinado Emanuel, essa mensagem tem um conteúdo bom, isso é que importa. Porque a gente não vê. Ele, ó, o Rafael, o Gabriel, eu tive a identidade absoluta. Do espírito eu não tenho. Entendeu agora? Então o importante é eu saber se ele é bom ou se ele é mau. Isso é importante. Isso é importante. Aí eu vou ali no médium ali da esquina, vovó Maria das Candonga, faz-se casamento, desfaz casamento. Aí você vai lá e diz: não, eu quero desfazer o casamento da minha vizinha, porque eu quero o marido dela. Ela, tudo bem, ó, custa aí 5 mil reais. O espírito vai fazer aqui, vou ter que fazer um trabalho. Olha, não sei se vai dar certo ou se não vai dar certo. Pelo médium você já sabe o espírito que está com ele. Entendeu? Você não precisa nem saber do nome. Vamos supor que tem ali, sempre tem espírito, né? Não dá mais para fazer coisa ruim, fazer coisa boa também. Aí o espírito: não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Aí você pergunta: como é que é seu nome? O que importa o nome dele? Agora importa saber que ele vai fazer coisa contra a lei de amor. E você também é contra. Então você é igual a ele. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Entendeu? Mas não é assim que acontece? Não é, Rafael? Ô, Gabriel. Tu já foi lá pedir alguma coisa lá? Lá na vovó Maria das Candonga? Não, né? Então vamos lá. Pois é, aí está aqui. 263. Julgam-se os espíritos, já dissemos, como se julgam os homens pela linguagem deles. Quando você conversa com alguém, você conversou um pouquinho, você sabe se é uma pessoa ignorante, se é uma pessoa esclarecida, se é uma pessoa bondosa, se é uma pessoa maldosa.
se é uma pessoa agitada, se é uma pessoa calma, não é? Só você conversar. Então é a mesma coisa. Aí tem ali, como eu sempre digo, tem um monte de gente conversando ali do outro lado da parede. Você não está vendo, você está ouvindo. Ó, estamos ouvindo as mães que estão lá nos fundos. Dependendo do assunto que elas estejam conversando, você vai saber se são pessoas levianas, fofoqueiras, bondosas, elevadas, religiosas, materialistas. É ou não é? É só escutar a conversa. Você não precisa ver. Mas se você conhecer a voz, botar ali, fulana está falando mal de mim, né? Aí você diz, poxa, fulana é falsa, eu estava com ela agora aqui, E é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai julgar o espírito pela linguagem. Ó, julgam-se os espíritos, já dissemos, como se julgam os homens, pela linguagem deles. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhes são desconhecidas, pelo estilo, pelos pensamentos, por uma porção de sinais, enfim, ele julgará as pessoas que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc, etc. Né? Pela linguagem, você vai saber. O mesmo acontece com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que nunca vimos e se perguntar o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse coisas semelhantes. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos é sempre proporcional ao grau de elevação deles. Os espíritos realmente superiores não apenas só dizem boas coisas, mas não dizem termos que excluem da maneira absoluta qualquer trivialidade. Olha só, os espíritos realmente superiores não apenas só dizem boas coisas, mas as dizem em termos que excluem de maneira absoluta qualquer trivialidade. O que é de maneira absoluta? Nunca falam trivialidades. O que é trivialidade? Bobagens, assuntos não sérios, triviais. Vem um altivo aqui dar uma comunicação aqui para todo mundo. Aí ele chega aqui, ó. O Botafogo ontem se deu bem no domingo, hein? Ele vai falar isso? Isso é um assunto? Trivial, eu jamais falaria isso. Até porque ele não era botafoguense, né? Ele era tricolor. Agora nem liga para ele. Também ele não ligava não, como eu também não ligo. Ele não ligava. Mas é um assunto trivial. Um espírito vai perder o tempo, um espírito elevado para falar de futebol? Estou pegando um tema assim, fortuito. Então, de maneira absoluta, jamais ele vai falar uma coisa trivial. Sempre séria. Ele pode até brincar, pode até ser jovial, mas sempre dentro da seriedade. Sempre dentro da seriedade. Porque é a característica do espírito. Quando nós estudávamos lá sobre medicina espiritual, no Leon Denis, 3 espíritos falavam através do altivo. E dependendo da pergunta, era um ou era outro. O Inácio Bittencourt, que era português, tinha um sotaque mesmo de português. No início, nós, né, mais levianos, achávamos até engraçado ele falar, depois se acostuma. E um espírito jovial. Tranquilão conversar com o Inácio Bittencourt. Tranquilão, bem jovial. É um espírito bem, você ficava à vontade. Quando era o espírito Baltazar, caramba, a maneira de falar, a maneira de olhar do médium, a expressão do médium, não tinha brincadeira. O Dr. Herman, também muito sério, mais tranquilo do que o Baltazar, mas muito sério. Agora, os 3 espíritos bons espíritos, mas isso é do espírito. É do espírito. Se eu desencarnar, vou dar uma comunicação aqui. Vocês vão ver.
Esse é o Newton, não. Esse não é o Newton, você já me conhece? Eu vou chegar puxando o cabelo da Edilane para botar ela na... Então vamos lá. Os espíritos realmente superiores não apenas só dizem boas coisas, mas as dizem em termos que excluem de maneira mais absoluta qualquer trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se elas forem manchadas por uma única expressão que denote baixeza, que é um sinal indubitável de inferioridade, com mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria, a linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que ela traduz, seja pela sua forma, e ainda mesmo que um espírito quisesse nos iludir sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. Ficou bem claro? Entendeu, Gislene? Entendeu, Gabriel? 265. A inteligência está bem distante de constituir um indício certo de superioridade, pois a inteligência e o moral nem sempre caminham lado a lado. Um espírito pode ser bom, afável e possuir conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Geralmente acredita-se bastante que, interrogando o espírito de um homem que na terra foi sábio, numa especialidade, obter-se-á com mais segurança a verdade. Isto é lógico, e entretanto nem sempre é verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, principalmente aqueles que deixaram a terra há pouco tempo, ainda se encontram sob o império dos preconceitos da vida corporal. Eles não se despojaram imediatamente do espírito do sistema. Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que nutriram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não apresentamos este princípio como uma regra. Longe disso. Dizemos apenas que é isso que se vê e que, por conseguinte, a ciência humana deles nem sempre é uma prova de sua infalibilidade, como os espíritos. Então vamos lá, o que ele disse aqui? Que nem sempre o conhecimento, a inteligência do espírito traduz ser um espírito bom. Assim como acontece com os homens. Não tem homens inteligentíssimos, até ricos, mas que são depravados, debochados, maldosos. Então, e você vê pessoas simples que não têm uma cultura vasta, como alguém que teve acesso a muitas informações, e serem pessoas bondosas do coração. Aí você não é então o nome, um nome pomposo, não é a inteligência do espírito que vai dizer se ele é bom ou ele é ruim. Aí ele colocou aqui, acontece com muitos espíritos que morreram recentemente. 5, 10 anos é coisa muito recente. Ele ainda tem, pode ter, também não é regra geral, né? Você vê, ele tem muitas coisas ainda da Terra, que ele considerava importantes para ele na Terra. Alguns sistemas, o que são os sistemas? Nós estudamos lá no início. Ideias próprias, ideias dele. Você pode perguntar para um espírito assim, o espírito morreu e você vai perguntar, vamos supor que seja um espírito que frequentou uma igreja evangélica e que você tem acesso a ele. Pergunta, vem cá, o demônio existe? Existe. O inferno existe? Existe. E o céu? Vou para lá. Vai dizer, é a ideia dele. É o sistema que ele vivia. Entendeu? É assim que acontece. Por isso, sempre temos que analisar a linguagem do espírito. Perguntas? Entendeu? Ficou claro, Gislene?
Bom. (266) Eis aqui, sobre este assunto, o conselho dado por São Luís. São Luís é um espírito elevado. Vamos analisar São Luís, se ele é elevado ou não? Vamos ver como é que ele fala. Olha o que São Luís vai dizer. Vamos ver se é São Luís mesmo. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será demais repetir e que deveríeis ter sempre presente no pensamento. Quando vos entregais aos vossos estudos, é de pesar e de amadurecer, é de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberdes, é de não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir explicações necessárias para fixá-los. A gente está vendo a inteligência dele e é uma mensagem para o nosso bem. Olha, vou ler bem devagarzinho para vocês entenderem, tá? Para não perder nada. O que São Luís está dizendo? Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidam os seus trabalhos, qualquer que seja o espírito, a confiança que eu tenho no altivo. O altivo é o espírito que dirige a nossa casa. Por mais que eu confie no altivo, por mais que eu goste do altivo, por mais que eu admire o altivo, por mais que eu tenha confiança no altivo, o altivo falou, eu tenho que analisar. Que pode não ser o altivo, pode ser outro dizendo altivo e não é o altivo. Entendeu? Ó, há uma recomendação que nunca será demais repetir, que deveríeis sempre há uma recomendação que nunca será demais repetir, a que deveríeis ter sempre presente no pensamento, quando vos entregais aos vossos estudos. Olha aí, o que eu tenho que ter na cabeça? Pesar e amadurecer. É de pesar e amadurecer. É de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebeste. Por isso, aqui tem a mensagem aqui. O médium faz, o espírito ali, a gente não assina o espírito, embora a gente saiba qual seja o espírito, ela lê, relê, eu leio, releio e digo, tá bom, dissemos, né? Pode dar a mensagem. Ah, mas é um espírito bom. Mas eu tenho que ver se é um espírito bom, eu tenho que analisar. Ah, mas foi o altivo. Vamos ver se foi o altivo. Ele não vai ficar zangado comigo, não. Ele não vai ficar zangado, não. Pelo contrário, ele tá fazendo o que eu ensinei a ele, porque eu aprendi com ele, ele dando aula para mim. E Kardec ensinou a ele e a mim. Então a gente está seguindo Kardec. Então essa orientação é uma orientação boa ou uma orientação ruim que São Luís está dando? Digna de São Luís? Ah, então é São Luís mesmo. Se não for São Luís, é um espírito igual a ele. É um espírito elevado. Não é o Zeca da esquina ali, não. Eu ia falar o nome aqui, muito conhecido. Não é o Zeca da esquina ali, não. O Zeca malandrinho, não. É um espírito elevado. Pode ser até o Zeca, não é pelo nome. Não é o nome. É porque eu não sei aqui onde é que está a mensagem. Vê se você acha aí no Google. A mensagem que está aqui, assinalo José, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem de José. José é Zé, não é? Você fala assim, ô Zé. Às vezes um amigo, outro chama Newton Zé. Meu nome é Newton José. Mas podia me chamar de Zé. Quem é o Zé? Quantos, não sei se eu posso falar Zés, né? Quantos nomes, quantas pessoas chamadas José existem aqui no Brasil, no mundo inteiro?
José Espírito Protetor, que é o capítulo. Da indulgência, pode ser. A indulgência com o capítulo e o item. A indulgência é bem-aventurados o que tem o coração puro, eu acho. Vamos ver aqui. Bem-aventurado o capítulo coração puro, aí tem 10. Então, qual é o bem-aventurados que tem o coração puro? O capítulo 8. Vamos ver se está aqui. Qual é o capítulo? E um espírito protetor, cura de Arnes, João Evangelista, enfim, eu ia chamar do Zé, mas tem aqui um que assina aqui, um espírito protetor. Hã? O que? Não, qual o número? Então não precisa mandar não. Não é o nome que vai dizer que a mensagem é boa. Jesus Cristo. Opa, Jesus assinou, então deve ser boa. Às vezes não é Jesus. Ou é Jesus, mas um outro Jesus, né? Tem até um jogador de futebol aí que se chama Jesus, não tem? Então pode ser outro Jesus. Essa mensagem é digna de Jesus Cristo, o nosso mestre maior? Ah, é. Então tudo bem. Sabe? Ó, capítulo 10. Era para eu ver o 10. Eu ainda cheguei a falar o 10. Item 10. Está aqui, ó. Capítulo 10. Item. Ó. Eu vou ler só um parágrafo aqui. O primeiro parágrafo. Aqui, ó. Indulgência. Espíritas. Agora queremos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência, sabe o que é indulgência, não sabe? É o perdão. A indulgência é o perdão. E você entender o outro, você perdoar compreendendo o outro. Isso que é indulgência. A indulgência ainda é mais do que perdão. Você perdoa compreendendo o outro. Poxa, ele só tem isso para dar. A indulgência não vê os defeitos dos outros, porque você compreende o outro. A indulgência, se os vê, procura não falar deles. O indulgente não fala mal de ninguém, não fala do defeito dos outros. Não divulga-os, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E a malevolência o descobre. Tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Olha o indulgente. Olha, é uma mensagem bonita ou não? Importante para a gente, moralizada, profunda. Ele vai continuar aqui. No final, ele assina José, um espírito protetor. Quem é o Zé? Eu vou chamá-lo de Zé. Importa o nome? Importa o quê? A mensagem. É isso que Kardec está falando para a gente o tempo todo aqui. E para a gente, por mais que eu tenha como protetor um espírito que eu confio, eu sempre passo pelo crivo da razão. Eu analiso com critério. Eu posso estar naquele dia, o médium pode não estar bem, e um outro espírito tomar o lugar dele. Como é que vão permitir que um espírito engane o médium que falava tanta coisa boa? Nós somos imperfeitos. Nós estudamos lá no item 226. 226, lá atrás. O que é um médium perfeito? Kardec fez essa pergunta aos espíritos. 226. Item 9. O que é o médium perfeito? Respondem os espíritos. Perfeição. Ela não existe na Terra. Diga bom médium, e já é muito, porque eles são raros. O melhor médium é aquele que, sintonizando com os bons espíritos,
menos enganado é. Então a gente pode ser enganado. Mesmo o bom médium pode ser enganado. Se ele fala menos enganado é, significa que é enganado também. Então a gente tem que passar pelo critério da razão. Entendeu isso? Você está vendo como Kardec explica como o médium tem que ter o livro dos médiuns como manual do seu trabalho? Tem que estudar a vida inteira. Aí ele continua aqui, 267. Podem resumir-se os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos pelos seguintes princípios. E tem uma série de perguntas aqui. Lá no final, o Kardec vai dizer assim: todas essas instruções decorrem da experiência e do ensino dado pelos espíritos. Nós os completamos com as próprias respostas dadas por eles, sobre os pontos mais importantes. Eu li aqui lá em cima da 268, eu li o final, o último parágrafo. Vamos lá. Primeiro, pode-se resumir-se o meio de reconhecer as qualidades dos espíritos dos seguintes princípios. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos bons espíritos senão o bom senso. Qualquer fórmula dada para este efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Primeiro que ele colocou aqui, o bom senso, analisa. Eu tinha um amigo, é meu amigo ainda, está separado aí por forças aí de distância, de trabalho, ele é espírita, tem um trabalho dele na casa espírita, sério. Mas antes de ir para a casa espírita, ele frequentou lá, ia lá consultar o espírito num lugar e no outro. E ele me disse que o espírito pediu, ele fez lá um pedido lá para o médium, lá para o espírito. E o que o espírito pediu para ele fazer? Que ele fosse no cemitério à meia-noite, entrasse pelo portão principal do cemitério, no cemitério de Ricardo, e andasse 13 passos de costas. Depois virasse, arriava o trabalho ali e voltava de costas, mais 13 passos. Vê se alguma sepultura aberta por ali, né? Podia até cair dentro. Isso é uma coisa de bom senso? É? Ó, o Gabriel está querendo um emprego. Estou falando aqui, quem tiver emprego. Gabriel tem 25 anos, está querendo um emprego, está querendo trabalhar. Gabriel é um menino simples. Vamos lá. Qual é o seu grau de instrução, Gabriel? Tem um segundo grau, para mim é segundo grau, completo. Então, eu chego para você, Gabriel, você quer um emprego? Eu vou te dar um emprego. Amanhã, então, você vai lá no cemitério, tem um cemitério ali, ó, o cemitério mais perto da sua casa. Tem um cemitério aqui perto, não tem? Piabas tem um cemitério. Pô, é que esse cemitério ali é brabo, hein? Pequenininho. Você vai lá à meia-noite, mas tem que ser meia-noite. Você vai fechar os olhos, vai virar de costas, vai dar 17 passos para trás. Cuidado para não cair numa cova lá aberta, né? De olho fechado. Depois você vira para a esquerda e dá mais 13 passos. Ali você vai colocar algo que eu vou pedir para você comprar. Aí você vai comprar uma vela, você vai acender a vela, vai comprar um charuto, vai acender o charuto, vai botar uma maçã lá. Arriou num pano branco, num lençol branco. Já está desempregado, sem dinheiro, vai comprar um lençol branco, virgem, tem que ser virgem, ninguém pode ter usado o lençol, vai botar lá. Levanta,
Faz o trabalho ao contrário. 13 passos de costa, de olho fechado, para, vira, aí você vai virar para a direita, mais 17 passos de costa, chega no portão, você sai de frente para o cemitério e vai embora. Ninguém vai fazer isso para arrumar emprego não, né? Pelo amor de Deus. É uma coisa sensata? Passa pelo crivo da razão, da lógica isso? Não. Não, claro que não. Você vai fazer uma bobagem dessa? Esse espírito está a fim de brincar com você. Esse espírito não é um espírito sério. É um brincalhão. Ainda vai chamar um monte de amigo para rir de você lá. Né? É isso que ele está dizendo. Claro, eu peguei uma coisa absurda. Mas as coisas são absurdas. As coisas são absurdas. E o outro cego não consegue ver. É isso que ele está dizendo. Não há outro critério para discernir o valor dos bons espíritos, senão pelo bom senso. Isso foge ao bom senso? Claro que sim. Estou frisando bem para ninguém fazer isso, viu? Falaram lá no centro que qualquer fórmula dada para este efeito, aí eu dei essa fórmula, pelos espíritos, é absurda. Então eu dei uma absurda fórmula. E não pode emanar de um espírito superior. Você acha que o altivo ia mandar fazer isso? O doutor Herman, o Baltazar, o doutor Bezerra? Não ia. Não ia. Esse é um espírito debochado, zombeteiro. Segundo, julgam-se os espíritos pela sua linguagem e pelas suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que nos dão. A mesma coisa, a gente vai julgar pela linguagem. Outra coisa que ele está dizendo que está implícito aqui. Eu não vejo o espírito. Eu não escuto o espírito. Mas eu sou inspirado. Todo mundo é inspirado. Todos nós somos médios, como disse Kardec. Por causa da inspiração, da intuição. Então, que pensamentos vêm na minha cabeça no dia a dia? Mandando eu fazer coisas boas ou coisas ruins? Eu vou saber quem está do meu lado. Dependendo do pensamento que chegar na minha cabeça, eu vou saber se o espírito que está do meu lado é bom ou ruim. Entendeu, Gabriel? Entendeu, Gislaine? Então você está sentado ali de bobeira, olhando o vento passar, aí vem um pensamento na sua cabeça. Bem que eu podia fazer isso. Se esse sentimento é um sentimento de uma coisa boa, o espírito bom te inspirou. Se for uma coisa ruim, um espírito mau te inspirou. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, para você analisar. Terceiro, admitindo que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo o que é mal não pode vir de um bom espírito. Se o espírito bom só pode fazer o bem, o que é mal não pode vir dele. Mas ele sempre falou a coisa direitinho, agora é que ele mandou fazer uma coisa errada. Ele estava te envolvendo e agora ele deu bote. Ou não é o fulano que você estava conversando. Não é ele. Um outro entrou no caminho. E por que o outro entrou no caminho? O médium deu brecha. O médium não estava bem, 100%. O médium foi invigilante. Está entendendo, Gabriel? Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam,
nunca fazem alarde de seu saber, nem de sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou comuns apresentam sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denote a baixeza, a presunção, a arrogância, a jactância, a vaidade, jactância, a acrimônia é irritação, desunião, semear desunião, é um indício característico de inferioridade ou de mistificação, se o espírito se apresenta como um nome respeitável e venerado. Mistificação. O que é mistificar? Mistificar é enganar. Então, mostrou uma característica dessa na linguagem, se não for o fulano que você sempre confia, tem ali um espírito mistificando, enganando. Não é um bom espírito. Ficou bem claro? Então, para não encher muito a cabeça de vocês, a gente vai parar na quarta de semana que vem, a gente continua aqui na número 5. Tá vendo como é importante estudar? É importante estudar. Como que eu ia saber disso aqui se eu não estudar? Se eu me arvorar a trabalhar por aí sem estudo? Eu tenho que estudar, senão eu posso ser enganado. Estudando, a gente é enganado, a gente não tem essa elevação toda, a gente sabe que não tem. Temos que ter consciência disso e nos esforçarmos para melhorar moralmente, crescer moralmente. Pergunta, José. Pergunta, Gabriel. Perguntas? Em casa, alguma pergunta? Então vamos encerrar o nosso estudo. Semana que vem a gente continua daqui. Obrigado, Mestre Jesus, pelos estudos da manhã. Obrigado, Mestre Kardec, por ser tão claro conosco, tão objetivo, visando a nossa segurança no trato com o mundo espiritual. Obrigado, o Ernesto Bozano, que nos inspirou, espírito guia, espírito patrono desse estudo. Obrigado ao Altivo. Obrigado a todas vocês, queridas irmãs, minha amada Lourdinha. Então, que seja em nome da nossa casa, da direção espiritual do SEAP, do Altivo, da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, desses irmãos queridos que citamos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.